Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E agradecer a todos vocês por estarem junto comigo nessa aí. Sejam todos bem-vindos, um bom estudo para todos nós aí. Nosso tema, Brasil Colônia, rebeliões. Estamos fechando a duplinha da aula passada, vocês viram Mascates, Revolta Felipe dos Santos e a Revolta dos Emboabas. Nessa aula vocês vão ver Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, e antes de nós começarmos o conteúdo, eu gostaria de fazer uma divisão clássica desse período de rebeliões. O nosso tema, Brasil Colônia. Dentro do Brasil Colônia, as rebeliões, nós fazemos duas distinções, duas divisões dessas rebeliões, só para ficar bem claro, para a gente não... até melhor para vocês estudarem. Nós temos as revoltas não separatistas, podemos chamar de rebeliões coloniais sem focos separatistas, que não são separatistas, né? Olha lá, não são separatistas. E temos as rebeliões de características separatistas. Tá. Quais são as revoltas não separatistas, mas que entram nesse pacote de rebeliões do Brasil Colônia? Nós colocamos as não separatistas, Mascates, os comerciantes de Recife contra os fazendeiros de Olinda. Vocês viram na aula passada. Ops, eu perdi. Cara, volta lá, ficou bem legal essa aula. Deu até pra gente dar umas risadas bem bacana aí. Não é que o conteúdo é engraçado, Murilo. A gente trabalha de uma maneira para tornar o nosso estudo mais bacana. Nós vimos Emboabas, como eram chamados estrangeiros, os portugueses, por causa da sua bota, em conflito com os paulistas, na disputa bem no início, ali logo que descobriram as primeiras minas de ouro, começou uma discussão sobre quem que tinha mais privilégio sobre as minas, e entraria em conflito, termina com o Capão da Traição, os paulistas sendo mortos, num grande conflito armado. E vocês viram ali a revolta Felipe dos Santos, as várias formas de cobranças, inclusive a construção, a criação das casas de fundição. Falei sobre o quinto, aí sim, vou falar que é um pouquinho engraçado, a gente brincou sobre a origem da palavra vá para o quinto dos infernos. A origem está ligada ao termo quinto, que era cobrado a quinta parte dos impostos do ouro, que só podia se andar em ouros em barra, era proibido o ouro, você andar com ouro em pó, ouro em pepita. E agora nós temos dois movimentos separatistas que vocês vão estudar comigo. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Tá bom, qual é a diferença? O que quer dizer que é separatista, o que quer dizer que não é separatista? Significa que esses movimentos não separatistas, o Mascate, a luta deles era sobre o poder das duas cidades, entre Recife e Olinda. Significa que os Emboabas estavam disputando sobre quem tinha privilégio sobre as minas de ouro, quem tinha mais direitos, sobre quem eram os donos. Quem descobriu era dono ou quem chegou depois, como diz o outro? Os paulistas ou os estrangeiros, os portugueses? Felipe dos Santos, a cobrança dos impostos, a criação da casa de fundição, as cobranças do quinto, acabaram se revoltando. Todos esses movimentos, essas rebeliões, não são separatistas, são por objetivos particulares. No entanto, os movimentos separatistas é quando vocês estão vendo um movimento, uma rebelião, focando a separação do lugar. No caso, a Conjuração Baiana, eles, tinham até o objetivo de uma proclamação de uma república do estado da Bahia. A Inconfidência Mineira queria separar Minas Gerais do restante do país. Então é isso que eu estou trazendo para vocês, são movimentos separatistas. Tá, essas são as distinções. O que tem em comum entre elas? Ambas têm o momento, o século XVII, século XVIII, desculpe. Nós temos aqui em comum, alguns estão lutando inclusive contra a coroa. Felipe dos Santos está lutando contra a coroa, em Emboabas, apesar que são estrangeiros, mas tem também a coroa portuguesa junto, principalmente estrangeiros portugueses. Você tem aqui a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana lutando contra a coroa portuguesa, apesar que os Mascates foi uma cidade contra a outra, Recife contra Olinda, mas
Teve depois a coroa portuguesa intervindo, mudando o governador da província, enfim, né? Então, o envolvimento da coroa portuguesa está junto com eles. É isso que eu queria trazer para vocês. Vamos lá? Primeiro slide. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, é, como ficou conhecida, a revolta de caráter separatista, que estava sendo organizada nas capitanias de Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Por que focar o cara, né? Vamos lá. Eu voltando de novo aí. O que é a principal característica aí? A Inconfidência Mineira é um movimento elitista, um número reduzido, outros falam 28, 26, enfim, né? Tem tem padre, tem poeta, tem o comerciante, tem o dono das minas, tem um dono ali do comércio, do armazém. É uma elite local e nós temos uma única pessoa humilde, mais pobre, o alferes, como era o nome, dado uma espécie de uma patente que seria hoje um capitão, e se ganhava muito pouco por isso. E não por acaso ele precisava trabalhar em horas vagas como tirando dentes, uma espécie de um prático, um dentista. Hoje não tem mais isso, né? Vai para Rondônia, como diz o outro, vai para uma cidade do interior ali, enfim, Brasil todo, os nortes, né? O sul, enfim, vai para um lugar mais interior, você não encontra o chamado dentista prático. O que é isso? É o cara que não é formado, mas ele trabalha ali na vila, trabalha ali no bairro, o Boa Praça, já está quase se aposentando, né, porque essa geração mudou também. Hoje precisa ter, né, a formalização acadêmica dos dentistas, né, da odontologia, mas nessa época não se tem nem universidade. Quem dirá dentista vindo da Europa, vindo morar aqui, eu sou um dentista, resolvi morar num Brasil colônia. Você pensa bem. Se um doutor dentista vai sair da Europa. Resultado, nós temos dentistas práticos, ou seja, se formou. E não tem, já vou avisando que também não tinha também anestesia, era na base da força mesmo. E assim é o apelido dele, do Joaquim da Silva Xavier, né? O Tiradentes. Vamos lá? O Tiradentes foi nos envolver nessa revolta. Próximo aqui, em 1720, aconteceu a revolta de Vila Rica. Nós falamos na aula passada sobre o Filipe dos Santos, que eles eram contra os impostos, mas não tinham o objetivo de se separar da capitania da coroa portuguesa. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil como forma de financiar a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para corroer a relação entre colônias e coroa, até o ponto que na década de 1780 começara a se organizar uma conspiração. A Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite das capitanias. As pessoas tinham laços familiares de amizade, econômicos que vinculavam com a cúpula da sociedade de Minas. Apesar de ser formado por membros da elite, o grupo era composto por pessoas de mais diversos ofícios, poetas, cônegos, engenheiro, médico, militar, comerciante, tinha até um padre. O membro da conspiração de situação econômica mais humilde era o tal do Joaquim da Silva, como o senhor Roberto comentou para vocês. Comandante da tropa que monitorava a estrada, ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos da conjuração. Já na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota do ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar o tal das 100 arrobas. Eu fui fazer a conta, 1.000 e poucos quilos de ouro. Isso causou indignação porque a economia local estava em crise em virtude da queda da quantidade do ouro extraído. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os conspiradores planejaram iniciar a revolta no dia em que a derrama fosse realizada. Um dos grandes protagonistas dessa conspiração foi o Tiradentes. No entanto, sempre tem um traidor, né? O Judas. No caso aqui é o Joaquim Silvério dos Reis. Ele devia muito, tinha umas dívidas com a coroa, ele é um dos conspiradores. Chegou lá, como diz o outro, na porta lá do governante. Tudo bem, seu Joaquim Silvério? Tudo bem. Sabe aquelas contas que eu dei pro senhor? Pois é, o que tem? Então, dá pra gente negociar aí, mas negociar como? Olha,
pessoal está querendo derrubar vocês do poder aí. Tem uma conspiração, querem separar Minas Gerais do restante do Brasil, do restante da América Portuguesa, da colônia portuguesa. E eles tá vindo armas aí de São Paulo, inclusive, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Tá vindo armas, os caras estão preparados para tomar o poder. Ah, é? Quem é? Falei, então, dá para negociar aí com as dívidas aí, se eu falar o nome, lugar, a fazenda, porque diz que foi queimado tudo, até o lugar onde eles se reuniam. Nossa, foi uma espécie de uma queima de arquivo mesmo, para servir de exemplo. Por isso que o enforcamento, o esquartejamento do Tiradentes, pegaram o cara mesmo como uma espécie de um bode expiatório, né, para que ninguém fizesse igual. Engraçado que os outros, por causa do status, né, por ser padre, comerciante, alguns até ricos, militares inclusive, eles receberam punição, alguns até foram condenados à morte, mas depois mudaram a pena, pediram uma espécie de uma clemência ao rei, enfim, e foi dado o perdão. Né? Alguns foram até mesmo expulsos, né? A gente fala de banimentos, né? Degredados, foram expulsos do país, do país não, da colônia, mas não mortos. O único morto foi o Tiradentes, e a resposta está ligada ao seu bolso. Né? O Visconde Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões interrogatórias. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante 3 anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril, né, em 1792. A conspiração foi em 1789, demorou um pouquinho. Sua cabeça foi colocada em exposição na Praça Central, Vila Rica, e lá permaneceria até apodrecer. Meu Deus, né? Show de horror! E aqui, Tiradentes quartejado. Aí aparece ali a cruz de Jesus Cristo. Aí começa toda uma construção. Mas por que, professor, Tiradentes com roupa branca, barba, bonitinho, morreu pelo povo? Quem é esse cara? É Jesus? Não, não é. Mas o nome dele foi praticamente abolido falar no Brasil colonial. Logo após a proclamação da República, bem depois, 100 anos depois, né, 1889, com a proclamação da República, os militares, os primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, enfim, a escola militar da Praça Vermelha, do Rio de Janeiro, começa toda uma preocupação em criar uma história relacionada com o Brasil, mas que tivesse uma ideia de quebrar até o vínculo com a coroa portuguesa, porque está se construindo um país republicano, mas que não tenha laços, ou a tentativa de criar heróis vinculados. Como você criar um herói, inclusive, que tenha uma certa identidade com o povo? Então você pega a imagem de Tiradentes, como vocês estão vendo, e relaciona ele com uma religiosidade. Você vê ele com barba, sempre relacionado com barba, né? Essa aqui é um absurdo, porque tem até essa aqui não está nem relacionado, tá Jesus Cristo do lado dele ali, né? Sempre com roupa branca, uma toga, né? Até parece que ele andava daquele jeito, como diz o outro, né? Enfim, são representações bem posteriores. Aqui não tem, aqui 1893, que ano que o professor Roberto falou que foi escolhido o herói? Depois de 1889. É o mito da construção do herói. É isso que eu quero chegar para vocês. Porque, e a ideia é essa mesmo, porque nós se identificássemos com o Tiradentes, que entendemos que ele morreu pelo povo, que ele tinha barba, né? Como diz o outro. Só faltava colocar aqui Tiradentes, Cristo. Aí ficava mais fácil para nós identificar o cara, porque o objetivo era esse mesmo. Foi uma construção da imagem dele, relacionando a imagem de Jesus Cristo com a de Tiradentes. Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, foi uma conspiração de caráter separatista também, na Bahia. Foi em 1798 que ela foi descoberta, que foi o ápice dela. O movimento também não teve, não chegou nem a ser aplicado. Eles tinham uns folhetins, mas também aí não foi traição. Eles colocaram uns folhetins assim nas paredes, nos postes, coisas bem características iluministas mesmo, né? É óbvio que a coroa chegou lá, como diz, o soldado viu aqueles folhetins revolucionários, dizendo se separar e libertar os escravos. Que história é essa? Aí vão atrás dos caras que estão imprimindo esse negócio, né? Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência, também teve inspiração nas ideias iluministas, o professor Roberto comentou sobre isso. Além disso, seu caráter popular, a Conjuração Baiana claramente inspirou-se em eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. Aqui se buscava, na Conjuração Baiana, a libertação dos escravos. Na Inconfidência Mineira, diz que eles até discutiram sobre isso para futuramente libertar a escravidão, abolir a escravidão. Mas no início, eles só queriam se separar de Minas Gerais e não estava focado
a libertação dos escravos no início. Ou seja, mostra que a conjuração baiana era muito mais popular, com caráter popular, sendo que a Inconfidência Mineira tinha uma característica mais elitizada. Mas claro, você pega quem está formando ela, né? Padre, militar, enfim, comerciante, dono de minas, são pessoas escravagistas, alguns inclusive, né? Senhores de escravos, donos de minas. Como é que você vai libertar os escravos? Não pode. Então você entende também essas diferenças entre os dois movimentos, ambos sendo separatistas. O movimento também contou com a elite, teve a elite. Teve essa, como que um escravo começa a saber sobre ideias revolucionárias iluministas da França? Porque tem pessoas que são considerados intelectuais, que vieram da Europa, que estudaram lá, ou que têm contato com leitura e que começam a falar sobre essas ideias revolucionárias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. E assim um exemplo, né, o Dr. Cipriano Barata, destacado revolucionário, e o nome dele é muito ligado à maçonaria, né? Até porque as ideias iluministas também estão muito ligadas à maçonaria. Essa elite local, principalmente por causa dos acontecimentos, transcorreram em São Domingo, temia muito o surgimento de rebeliões realizadas por negros. Assim, essa classe defendia em geral seus interesses econômicos e de classe em detrimento dos interesses do povo. Os panfletos, chamados pasquins, que o professor Roberto comentou, que pregavam no poste, na parede, no muro ali, isso aí que denunciou eles, né? Defendiam a proclamação da República, eles queriam acabar com a escravidão, eles pensavam na ideia do livre, na liberdade comercial, né? Inspirações iluministas, né? As investigações levaram à prisão de 47 pessoas, das quais 3 foram decapitadas, tiveram seus corpos esquartejados e essas partes foram colocadas em exposição. Alguns dos prisioneiros foram libertos tempos depois, outros foram condenados ao degredo e enviados para o continente, como o senhor Roberto comentou. A conjuração baiana, como a Conferência Mineira, não conseguiu superar a fase conspiratória, ou seja, não conseguiu nem sair do papel. Mas foi legal. Semeou. Quando nós colocamos a ideia do processo de independência do Brasil, alguns historiadores apontam a conjuração baiana e a Inconfidência Mineira como um primeiro pontapé, primeiro passo para iniciar um processo gigante, longo, né, de independência do Brasil. Não deram certo, não se separaram, como a gente comentou ali, não passou nem da fase conspiratória, não passou nem da teoria do papel. Não chegaram nem a pegar em arma, como diz o outro, e lutar. Mas só de semear as ideias está dizendo, está sinalizando que está acontecendo alguma coisa relacionado ao antimonarquia absolutista, né, portuguesa, um movimento antimonárquico, né, um movimento iluminista já está surgindo no Brasil, ou seja, tá para acontecer. Claro que poderia acontecer até mais tarde, se Dom João VI não tivesse fugido para o Brasil por causa do Império Napoleônico. Como diz o outro, se não tivéssemos ali toda uma situação ligada à Revolução do Porto em Lisboa, enfim, no Porto, né, exigindo o retorno de Dom Pedro I, a famosa história do Dia do Fico, poderia acontecer outro ano, poderia acontecer em outro lugar, poderia acontecer em outro momento, sabe Deus quando acontecer a independência do Brasil. Mas nós colocamos 1789, 1798, as datas do pontapé, do início. Não deram certo, mas semearam o sentimento, aquele gostinho. Pô, e se nós fôssemos libertos? Fechou? Muito obrigado.